Olá, pessoal. Vou trabalhar com vocês agora pirâmides. Então, dando início aí ao assunto, a pirâmide, acho que talvez a figura que a gente mais tem contato das espaciais, e é fácil de remeter, né, principalmente às pirâmides do Egito ou algo assim. Mas a característica de ser uma pirâmide, deixa eu pegar aqui minhas ferramentas, é o fato de ter esse vértice aqui em cima, que é chamado geralmente de V, e ter sempre um polígono de base aqui, que no meu caso aqui é uma figura com 6 lados, é um hexágono, tá? Então ele fica num plano, né? Aqui está representado pelo plano alfa, e aí a ligação desse polígono com o vértice V é o que forma a figura espacial chamada pirâmide, tá? Então essa é a nossa noção de pirâmide. E aí algumas características da pirâmide é o fato que ela sempre vai ter uma base, tá? E ela vai ter faces laterais. Então, reparem que as faces laterais de uma pirâmide é sempre formada por triângulos, tá? Então, a base pode variar, que pode ser qualquer polígono, né? E as laterais vão ser sempre triângulos, tá? Aproveitando aqui para falar disso, vou colocar aqui no GeoGebra, tá? Já construí uma figura. A figura que eu construí aqui é uma pirâmide. O polígono escolhido para a base é um quadrado, ou melhor, um retângulo, né? Uma figura quadrilátero, né? E aí ela é formada pelas laterais ou por triângulos, tá? Então pode reparar que todas as laterais dela ó, são 4 faces triangulares, tá? E a base, esse retângulo ou quadrado aqui formado, tá? Então isso aqui eu chamaria de uma pirâmide quadrangular, tá? Pelo fato que tem a base formada por uma figura quadrilátero. Então voltando aqui, outras características. Então nós vamos ter as arestas da base, que são formadas aqui, por exemplo, por AB, BC, CD, né, que é essa linha que liga os vértices. E vamos ter também as arestas laterais, que são as linhas que ligam até o vértice V, aqui, que fica aqui em cima, o principal, né? Então eu vou ter o AV, o BV, CV e assim por diante. Uma coisa importante da pirâmide é a altura. Então aqui reparem que como eu tenho uma pirâmide, ela está curvada, né, para o lado, ou seja, ela é uma pirâmide oblíqua, então ela vai ter a altura fora da figura dela, né? Então medir a altura de uma pirâmide é pegar aqui do vértice até o plano aqui embaixo, né, até o polígono aqui de baixo. Está sempre formando o ângulo de 90 graus. Então esse aqui vai ser chamado de altura. A gente geralmente usa o H maiúsculo, tá? Para não confundir com a altura, por exemplo, da face ou outras alturas que possam vir por vir aí, tá? Então a classificação que nós vamos fazer é muito parecida com a do prisma, tá? Vai depender do polígono da base. Então se eu tiver uma base formada por um triângulo, então vai ser uma pirâmide triangular, tá? Tá aqui a figura da pirâmide triangular. Repara que ela tem 4 faces formadas por triângulos. É o mais especial, inclusive vai ter até um nome especial comum utilizar, né? Que é o tetraedro, tá? Esse tetraedro, porque são tetra, né, de 4. Então são 4 faces formadas apenas por triângulos. Se a base for um quadrado, é uma pirâmide quadrangular. Se a base for um pentágono, vai ser uma pirâmide pentagonal. Se a base for um hexágono, vai ser uma pirâmide hexagonal. Tá? E aí tá aí alguns exemplos. Aí. Outro exemplo aqui, ó, essa aqui é o tetraedro, como eu acabei de comentar, tá? O nome é assim que se escreve. E a pirâmide pentagonal, que está aqui a base como sendo um pentágono. Nós vamos chamar de pirâmides regulares, tá? Geralmente é o que é mais usado nos exercícios. São aquelas que são retas, né? Reparem que a altura está bem lá no centro dela, uma característica das pirâmides regulares. Ela sempre vai ter a base formada por um polígono regular, tá? Lembrando que um polígono é regular quando todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais. Ou congruentes, tá? Para usar a palavra mais correta. E as faces laterais, né, elas vão ser formadas por arestas congruentes entre si. Ou seja, cada uma dessas arestas da face aqui ó, vão ter mesmo valor, tá? A mesma medida. Então essa vai ser caracterizada como pirâmide regular. Então aqui o exemplo, nós temos uma pirâmide quadrangular regular e de cá uma pirâmide hexagonal regular. Como a gente viu anteriormente, existe a apótema da base, tá? Mas também nós vamos falar em uma apótema da pirâmide, então tem que ter muito cuidado para não confundir, tá? Relembrando, a apótema da base é aquela formada pelo centro aqui, ó,
da figura do polígono da base. Lembrando que esse centro aqui é formado, na verdade, pela circunferência que circunscreve esse polígono, ou seja, ela vai passar pelos vértices, tá? Ela vai passar aqui pelos vértices formando a circunferência. Então, ficou lindo minha circunferência aqui. E aí esse centro aqui é o centro dessa circunferência, tá? E aí eu ligando esse centro, deixa eu pegar outra cor, com o lado no ponto médio, tá? Repense aqui como sendo o ponto médio desse lado aqui. Então essa medida, entenda como reta, tá? Essa reta aqui a gente chama de apótema do polígono, tá? E no caso aqui vai ser a apótema da base do pirâmide. E a gente costuma representar pela letra M. E agora nós também vamos falar na apótema da pirâmide. O que é a apótema da pirâmide? É a altura do triângulo das faces, tá? Das faces laterais. Então o que acontece? Toda face lateral é um triângulo. E todo triângulo tem sua altura. Então essa altura aqui vai ser chamada de apótema da pirâmide regular. Tudo bem? Então, só frisando, tá? A gente vai sempre usar a letra P para a apótema da pirâmide regular, letra M para a apótema da base. Quando vai ser a apótema da pirâmide regular, vai ser a altura do triângulo das faces laterais, tá? Então, eu calculando essa altura aqui, que geralmente a gente usa até uma letra Hzinho, né? Então, tem que ter cuidado para não confundir. Então, pode ser Hzinho, aí você também pode usar como letra Pzinho, mas a ideia é que essa altura do triângulo vai ser a apótema da pirâmide regular, tá? Qualquer dúvida também entre em contato comigo. Agora, alguns segmentos notáveis, tá? A pirâmide regular, ela tem uma característica de ser, principalmente no fato de ser regular, é que ela está toda envolvida com triângulos, e em particular ela está cheia de triângulos retângulos. Ou seja, eu vou poder trabalhar com várias formulinhas do Teorema de Pitágoras, tá? O pitch aqui vai ser fundamental para determinar essas medidas. Então aqui reparem que eu estou trabalhando aqui com uma pirâmide quadrangular, tá? A base dela é um quadrado, porque ela é um regular, né? E ela tem várias medidas aqui, várias letrinhas. Então é importante identificar e entender cada uma dessas letrinhas para depois calcular nos exercícios, tá? Basicamente, o exercício de pirâmide é ficar calculando o valor dessas medidas. Então vamos começar aqui, ó. O Hzão, ele é a altura da pirâmide, tá? Ó, esse Hzão aqui. Então, na regular, repara que ela fica bem no centro aqui, ó. Que é o mesmo daquele centro que eu comentei no slide anterior. É o centro da circunferência que circunscreve esse polígono da base. Então, aqui, e até o ponto do vértice aqui em cima, vai ser a altura. Tá? Vou representar pela letra H maiúsculo. Agora, esse Azinho, ó, ele vai ser a aresta da pirâmide. Então, a aresta da lateral. Tá? Então, cuidado que tem a aresta da base e tem a aresta lateral. Aqui a gente pode até usar como nomenclatura a aresta da base como um Bzinho, tá? Agora a aresta lateral como sendo esse Azinho. Então essa linha verde aqui vai ser a nossa medida do Azinho. O Eminho aqui embaixo é a apótema da base, que eu falei no slide anterior, né? Ela vai ser do centro aqui da circunferência que circunscreve até o lado, no ponto médio do lado da base aqui, da figura poligonal aqui da base. O Pzinho vai ser a apótema da pirâmide, então ela vai ser a altura dessa face aqui, ó, que é um triângulo, tá? E aí, dependendo do triângulo, se for equilátero, dá para usar a formulinha da altura de um triângulo equilátero. Se não for equilátero, você pode usar, por exemplo, trigonometria, tá? Você pode pensar que aqui tem um ângulo de 90, então você pode trabalhar com o ângulo que tiver aqui, ó. E aí dá para trabalhar com trigonometria, ou o que a gente vai trabalhar muito, que é a teoria do Teorema de Pitágoras, tá? E por fim, a última letrinha aqui, que é o raio, tá? Ó. Lembrando que aqui é o centro da circunferência que circunscreve o polígono da base, então essa medida aqui vai ser exatamente o raio dessa circunferência, tá? Então vou usar como letra R. Eu fiz aqui o resuminho aqui do lado, tá? Qualquer dúvida é só perguntar aí. Então, a primeira formulinha, estou destacando aqui um triângulo que está dentro da pirâmide, é um triângulo que vai ser um triângulo retângulo, tá? Reparem que aqui vai ser um ângulo de 90 graus. Aqui é a altura, a apótema da base, a apótema da pirâmide.
Então, como é um triângulo retângulo, tem a formulinha do Teorema de Pitágoras aqui, ó, tá? P ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Então, tá, essa é a nossa primeira formulinha. Esse triângulo agora, ó, vai envolver a altura, a aresta lateral e o raio. Tá? Mais uma vez, tem um ângulo de 90 graus aqui embaixo. Então, eu posso envolver a formulinha do Teorema de Pitágoras como sendo aresta ao quadrado igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. E essa outra fórmula, agora reparem que eu tenho a aresta da base. Eu estou pegando bem onde está o ponto médio, tá? O M é o ponto médio desse lateral aqui, né, da base. E aí o que acontece? Se aqui mede B, então essa metade aqui vai ser B dividido por 2. Tá? Aqui é a aresta lateral e aqui é a apótema da pirâmide, que é também a altura desse triângulo. Então, pensando aqui que o ângulo de 90 graus está aqui, ó. Então, eu tenho que A ao quadrado é igual a P ao quadrado mais B sobre 2 ao quadrado. Tá? Não precisa decorar essas fórmulas, mas é bastante interessante que você faça um resuminho delas para você utilizar nas atividades que eu vou passar. Tá? E para finalizar a parte da pirâmide, né, a teoria mais completa da pirâmide, depois eu vou agora entrar em outros assuntos relativos ainda à pirâmide, mas para finalizar, a pirâmide ela é 1/3 da área da base vezes a altura, tá? Ou seja, lembrando que o prisma, a forma do volume é a área da base vezes a altura, a pirâmide é 1/3 do cálculo do volume de um prisma. Tá? Então é a terça parte de um prisma. Então se eu tenho um prisma, por exemplo, de base quadrangular, a pirâmide de base quadrangular com as mesmas medidas, né, de altura e de área da base, então eu vou ter a diferença de 1/3, tá? A relação de proporção delas é de 1/3. Então o volume da pirâmide vai ser 1/3 vezes a área da base dela vezes a altura.